E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Pro Flamengo, hoje o jogo no Raulino de Oliveira, o Maracanã tá fechado pra troca do gramado ainda. De novo? Não, ainda, grama de inverno. Mas é padrão, é 10 dias pra fazer o plantio de grama de inverno. Calma, jovens. Que deu ruim lá. Não deu ruim não, tá tudo bem. Daqui a pouco tá não, aberto o Maracanã de O novo. Flamengo ficou jogando... Não. Dessa vez são 10 dias, já estava previsto, e aí nesse tempo joga fora, por isso que é em Volta Redonda hoje, mas já tá lá no Maracanã. Aí, ó, o Hugo no gol, né? Lembrando que o Diego Alves também teve uma lesão constatada, não estava sendo utilizado. O Santos também tá machucado. O Santos tá fora, então vai o Hugo e os outros dois relacionados são os meninos da base. Pablo, Rodrigo, Caio voltando, a gente está colocando ele como possivelmente começando o confronto com o Léo Pereira, Thiago Maia ou Arão, João Gomes. Dois desses três vão estar em campo, né? Ayrton Lucas aberto de um lado, Mateuzinho de outro, os dois jogando de ala, com Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro jogando lá na frente. Lázaro ou o Marinho ficam como opções. O Marinho já está recuperado da questão da costela. Acho que para o jogo de hoje, assim, o Flamengo não, com esse time, embora esteja sem muitos jogadores importantes, Pedro, ele não pode correr nenhum risco, né? Tem uma vantagem já do jogo de ida. Isso é fundamental, né? Antes de qualquer coisa, né, Dani? Você pode experimentar, testar, voltar com o Rodrigo, você não pode correr o risco de propiciar uma tragédia, digamos assim. Agora, a formação, acho que ela diz muito sobre o que a gente estava falando. É um jogo, de certa forma, seguro, entre aspas, tranquilo, dentro do que o Flamengo vai encarar na temporada. O maior desafio dele não é contra o Altos, num jogo de volta, com alguma vantagem que você tem. Então, acho que a situação do Rodrigo ali pelo meio, tem 3 zagueiros ali, a gente viu 3 zagueiros. Eu acho que mais do que ter a convicção que aqueles dois ali são as melhores opções, eu acho que tem uma certa proteção de 2 homens de ofício para um cara que está voltando depois de mais de 5 meses sem atuar. Eu acho que tem o Rodrigo num teste, como o Zé falou, para ser esse cara da sobra, por toda a característica dele. E acho que tem muito de observação, Dani. Tudo que a gente observa ali, tudo que a gente vê ali, não é definitivo. Você não vai ter o Rodrigo em todos os jogos da temporada, você não sabe como vai estar o Pablo, você não sabe como vai estar o Fabrício Bruno quando voltar, você não sabe qual é a situação do time respondendo... sem o Davi Luiz. Se começar a responder melhor com o Rodrigo por ali sem o Davi Luiz, Davi que vem apresentando algumas falhas nos últimos jogos. Sim. Então, assim, a única coisa que eu não consigo cravar é que vai ter uma formação padrão da zaga do Flamengo. O Flamengo não consegue repetir escalação assim como os outros times por conta da temporada, por conta das lesões. Agora, é muito interessante observar que ele vai ter 3 caras de ofício, ele abre um homem da esquerda, que antes era o Felipe Luiz, fazia muito mais essa saída em 3, né? Esse tripé ali, do que exatamente uma função de Wallace se aproximando. O Ayrton Lucas tem outra característica. Será que agora a opção vai ser por isso? Com o Felipe fora de lesão, ele vai de fato optar por um zagueiro por ali? Ou ele vai optar por outro cara por ali? Vai puxar alguém que faça? Eu acho que mudar para 2 zagueiros na saída de bola ele não vai fazer. A tal linha de 4 que a gente comentava. Isso eu acho que não vai acontecer. Então acho que hoje é muito mais um rascunho. Quando devia acontecer, né? Não, eu acho que não vai acontecer. É só a gente olhar o trabalho do Paulo. Ele nunca fez isso, né? Sim. Eu só estou dando a minha então, opinião. Eu acho que hoje... Você defende com a linha de 4 e quando se atraca, você deixa 3 atrás. Eu acho que hoje tem muito mais uma cara de um treino de luxo, já que você não tem tempo para esse tipo de atividade. Tem muito mais a cara de um treino de luxo de como você vai resolver essa defesa nas próximas semanas sem o Felipe, com tantos zagueiros lesionados, e com essa volta do Rodrigo. Para mim, tem muito mais essa cara do que estabelecer uma verdade definitiva. Funcionou contra o Altos, então é o padrão para a temporada. Não é. O enfrentamento contra o ataque do Altos não é o padrão para a temporada. Então, vejo muito como o Paulo tentando mais alguma ideia ali para ver como ele vai se portar nas próximas semanas, com jogos mais difíceis, com Libertadores, com enfrentamento de brasileiro, sem zagueiros lesionados, sem Felipe Luiz, Rodrigo voltando, onde ele encaixa, ele assume a vaga do Davi, ele pode adaptar o Davi em outra situação, ele protege mais essa linha de zaga com 2 zagueiros, com 2 volantes. Então, acho que tem muito mais um jogo de observação, de novo, para o Paulo, Dani. Bom, e aí ali na frente a gente estava vendo o Pedro como possibilidade, né? O Gabigol está relacionado para a partida, vai estar à disposição do treinador, mas passa muito por isso que o Pedro Ivo fala que em relação a ser um treino de luxo, então de repente também é uma possibilidade dele ganhar esse espaço. O Gabigol ficou fora da lista do Tite. O Tite fez a convocação dele para a seleção brasileira, jogos amistosos, é a penúltima antes da lista final para a Copa do Mundo. E a gente vem falando aqui há algum tempo sobre a possibilidade dele ir à Copa, tendo 26 jogadores. Ô, Sormani, isso é um indício de que o momento do Flamengo, e aí eu não vou colocar o individual, porque eu acho que se tem um jogador que é pelo menos frequente ali, tem uma sequência, é o Gabriel, embora perca seus gols também, né? Isso pode estar influenciando nessa convocação, ou você acha que o Tite não se baseia por aí, realmente, ou ele não precisa mais ver, ou ele não quer contar com o Gabriel?
Isso aqui, pergunta é difícil, hein? Por isso que eu joguei aí. Caramba. Não, porque eu acho que jogador aqui no Brasil, ele vai chamar se o time tiver em evidência. Fora do Brasil, mesmo que o time não esteja bem, ele chama. Entendeu? O Felipe Coutinho joga no Watford, né? Não. Não, no West Ham. Tá no West. Foi comprado pelo Aston Villa. Aston Villa, exato. Isso. Onde é que tá na fila do pão o Aston Villa no campeonato inglês? Olha aí, Facingante, você que tem a tabela aí. Não, Olha ele isso. tá brigando. Exatamente, por uma vaga ainda Sim, sonha com alguma coisa. Tá bem. Sim, Tá. sim. Mas era um Não é jogador o Liverpool e não é o City. Sim. Como é que é? Remotamente tenta sonhar com uma última vaga de conference, mas tá meio de tabela. Tá, mas é meio de tabela. Sim, então. mas Aí que tá. pro Villa- É um jogador que tá de meio de tabela. Mas Jogador calma aí, aqui no Brasil, Gente, tá no tabela time. na Premier League. É isso. Sim. Jogador, eu peguei o exemplo do Felipe Coutinho, que pra mim não deveria estar na seleção. Tudo bem. Um jogador no Brasil, jogando num time de meio tabela, não vai pra seleção nunca. Nunca. E como o Flamengo tá numa fase que não é boa, a gente sabe disso, isso respinga nele. Embora você tenha falado uma coisa que é correta, Dan. Ele tá fazendo a parte dele. E poderia fazer mais se o time estivesse jogando melhor. Mesmo com essa mediocridade que assola o Flamengo nesse momento, ele consegue destaque. Porque ele é um jogador de destaque. Se estivesse jogando melhor, estaria aparecendo mais ainda. Por outro lado, ele já foi para a seleção e na seleção não rendeu. Não rendeu. Aí que tá. Porque ele não é a última bolacha ou o biscoito do pacote na seleção. No Flamengo ele é. É isso. No Flamengo ele é. No Flamengo os caras olham pro Gabriel. Se você tá no campo com a bola perto da área adversária, você procura o Gabriel. Na seleção não é assim. Entendeu? Então ele passa despercebido, não é desapercebido, né? Ele passa despercebido. Sempre uma aula. Muito bom. Sempre uma aula. Mas se bem que tem dicionário que o desapercebido A gente vai aparece. debater isso depois do Desapercebido programa. desprevenido. Sem dinheiro, exato, sem atenção, exato, é outra boa. coisa. Coisa que não acomete. Então, ele passa, na seleção ele passa despercebido. Então na seleção ele é mais um. É mais um mesmo. Ele é mais um. Na seleção ele é apenas mais um, infelizmente. Ele não conseguiu, na seleção, render o que ele rende no Flamengo e nem conseguiu se impor na seleção como ele se impõe no Flamengo. Então, Sormani, acaba ficando fora. E tem uma outra coisa. Aí, conversando com algumas pessoas, a gente vai cavoca aqui, cavoca ali e tal. Cavoca ou cavuca? Ah, meu Deus do céu. Pedrão. Só para eu saber também, às vezes pode ter uma variação Não, a aqui. gente pode escrever um texto e usar a palavra. Eu quero um jabuti lá no seu blog sobre isso. Tá, cava. você vai Só me diz buscando aonde, assim, ali. que pessoas são essas? De onde? Pessoas de circulação, com ligações, com membros Gente de do meio CBF. da bola. Ligações com o pessoal da CBF, com o treinador da CBF, sabe, né? Tite e tal. Mas vai conversando ali com outro, papapá. Mistério. O Santo não bate. O Tite com ele. Ah, sim. A convocação Isso é do Gabriel... fundamental, você acha? O principal? Eu acho. O Tite é um cara Não é bola, que... então? Não. Vai dar trabalho se for pra Copa. Ele é um jogador de difícil traquejo, né? De difícil aceitação. Desculpa, Fazigani, Ele é um sempre você tá jogador que falando. quer jogar. Mas você lembra na Copa da Rússia? O Tite falou, teve um jogador que eu convoquei que se eu pudesse hoje não teria convocado. É cara que deu trabalho pra ele lá. Então ele já passou por uma experiência desse tipo. Se ele não bate, o Santos não bate. A questão, querer jogar os 26 que vão para uma lista final, talvez, né, que seja confirmado. Não, 26. Os 26 que vão, né? A FIFA abriu os 26, então, para uma Copa do Mundo. Todos querem jogar. Ninguém vai para uma Copa do Mundo, olha, eu quero ficar aqui para ganhar o bicho e ir embora. Não, né? Bom, o Zé... É que ele grita para jogar, foi isso que eu quis dizer. Mas assim, tem um momento de você entender quem joga, tem um momento de entender quando você vai participar, tem um momento de entender que você precisa ganhar essa posição no seu dia a dia. Enfim, você tem a forma mais correta, por mais que você ache que seja injusto, mas tem demonstrações para estar numa seleção e num grupo de seleção, que é o momento de você entender a sua posição, né? E esse santo não bate. Então o Gabriel tá fora da Copa porque o Tite não gosta dele, é isso que você tá dizendo? Não é que não gosta dele, mas não gostar é uma palavra muito forte, mas assim, sabe, prefiro levar outros jogadores que
vão compreender mais as suas respectivas posições em momentos que eu preciso decidir por uma escalação. Maturidade? É isso, tem isso. também, tem Ele também. não acha o Gabriel comportamental. maduro. É uma questão comportamental. Para mim, dentro do que foi me falado, é que assim, muito de convocar Gabriel, algumas situações, tem muito a ver também até com uma pressão popular. Vou tentar ver por uma última chance, até por uma meritocracia do menino ter feito. E ele joga muito bem. Eu particularmente, gosto muito dele, independentemente de comportamento ou não. Mas, porque sim. por pressão popular, o Veiga estaria na seleção. Mas, assim, depende muito. Você tem que analisar o cenário, né? Bola, eu acho, assim. O cenário do Gabriel é uma comoção até maior do que a do Veiga. E aí, esse métier, esse combo do Gabriel para a seleção e do que o Tite pensa... Tem uma certa resistência. Eu acho que aconteceu. Eu tô com ele teve oportunidade, não conseguiu render aquilo que se esperava. É isso, não conseguiu. O Rafinha entrou em uma partida, teve a oportunidade. O Antony, foi isso. O Martinelli que joga em outro assim, nível de eu não futebol, vejo. Eu sei que o Gabigol no Flamengo é porque ele quer jogar o tempo todo. Não, mas ele não é tão. Não tem essa falta de inteligência para ser convocado para uma Copa do Mundo e arrumar confusão numa Copa. Ele topava qualquer coisa para estar na Copa. Tanto é que ele mudou a posição. Inclusive mudou uma série de situações. Tanto é que ele mudou de posição. No Flamengo também, ele chegou a fazer muitas vezes muito parecido com aquilo que foi pedido na seleção. Ali, para mim, foi bola. Não. Eu acho que ele chegou na seleção, ele não conseguiu render o que se esperava dele. Porque o que se esperava do Gabigol na seleção? O Gabigol do Flamengo. Está fora da posição, se adapta. Sim. Seleção é isso. Você tem uma chance, você vai lá e mata. O Viola foi convocado para a seleção brasileira porque ele fez um gol contra a Finlândia no último jogo. E foi convocado para a seleção brasileira. Eu fui cortado da seleção brasileira porque eu joguei contra a Argentina, perdemos de 1-0 no Maracanã e eu fui cortado. E eu fui uma série de convocações ali. Joguei mal. Mas acontece, eu acho que o que aconteceu... Eu acho que o Gabigol... Culpa do gol, Zé? Não, eu não tive culpa, mas joguei muito mal. Mas, Dani, é só você pegar quantas convocações o Gabriel Jesus ficou de fora recentemente. Mas vamos lá, mas é isso que eu quero saber. Essa não convocação agora, ela dá a entender que ele saiu da Copa? Os dois partem do mesmo lugar. Olimpíada de 2016. Sim. Acaba a Olimpíada de 2016 e o problema do Gabriel com o Tite, Gabriel Barbosa no caso, ele começa ali. Acaba a Olimpíada de 2016, o Tite assume. O Tite já era contratado da CBF, ele assume. O primeiro jogo do Tite é em Quito, contra o Equador, pelas eliminatórias. Equador voando, líder. Brasil em quinto, aquela ameaça, muito mal. Será que vai pra Copa? Aí o Tite, o Gabriel Barbosa, que já vinha numa certa badalação, desempenho de seleção. O Gabriel Barbosa, ele é preterido. No ciclo de treinamentos lá no Equador, em Quito, o Jesus é titular. Sim. Você lembra da estreia do Tite? Quem resolve? Sim, Gabriel Jesus. Sim. O Gabriel Barbosa não digeriu bem aquela reserva. O Gabriel Barbosa, em termos de grupo, e aí todo mundo que você conversa com a seleção, o Tite inclusive já falou isso, ele não aceitou bem aquela situação. E com todo respeito, ele, o Gabriel Jesus ali, não é que a gente estava falando do Neymar e do jogador que começou agora. Eram dois jogadores que brigavam posição. O Gabriel não conseguiu lidar bem com aquela barração. Dali em diante, você pode lembrar, ele ficou um longo tempo fora da seleção. Sim. E o Jesus se consolidou. Foi artilheiro naquele início de era Tite, foi artilheiro do primeiro ciclo até a Copa. O Jesus é um cara que joga em altíssimo nível há muito tempo. O Jesus entregou. E aí você tem que entender a relação. Tudo isso. Não. É porque a briga do Gabriel... Ele não ir agora, nessa penúltima lista, ele está fora? Eu estou só tentando dizer, eu vou responder. Aí quando você chega no momento agora... Não, é pra explicar, senão pra falar, tá fora, não tá fora, pra mim tá fora. Aí eu acho raso. Agora, ficar gritando eu acho raso. O que eu acho diante de todo esse cenário, ele voltou porque ele teve um momento muito espetacular no Flamengo. O Tite entendeu que já tinha passado aquela mágoa, tentou de novo, mudou de posição, tentou. O Gabriel não entregou, gente, é bola. O Antony entregou, o Rafinha entregou. Sabe, o Firmino entregou há muito tempo ainda que não joga bola. Não só bola. Então, assim, a lista, que eu até tentei desenhar, a lista de 6 jogadores hoje que brigam por 4 vagas no ataque da seleção, o Gabriel não tá, por bola, ele não entregou. Aí é claro que quando você vira o seu santo ali, que você falou, para usar o termo, a sua simpatia, a sua afinidade, eu tenho 6 caras que me entregam mais. Por que eu vou insistir com o sétimo que não respondeu na bola aqui? E é um cara que nem é exatamente da minha extrema confiança. Por que ele insiste com o Coutinho? Cara de altíssimo nível, sempre resolveu, melhor jogador da seleção em muitas partidas da Copa, quando Neymar ele recupera o Coutinho em determinado momento, aposta. Você confia. Então você tem uma explicação. O Gabriel hoje não tem a bola
para estar nessa lista de quem está disputando as últimas vagas de atacante. Então, assim, o que passou lá atrás, acho que pesou no primeiro momento, Facinca. Agora, é muito mais aquela assim, por que eu vou insistir? Não, ainda... continuar insistindo. Assim, para mim é um conjunto. E o comportamental pesa. Pesa, do que me falaram, pesa. Pô, ó, só pra gente passar aí, a gente tá vendo dessa convocação quem são os atacantes, né? Gabriel Jesus, o Rodrigo do Real Madrid tá na lista agora, o Gabriel Martinelli do Arsenal, o Richarlison do Everton. Roda aí que tem mais uma. O Matheus Cunha, o Neymar, o Rafinha e o Vinícius Júnior. Esses são os atacantes escolhidos pelo Tite. Só para te dar esse gancho, Facinca, do que o Pedro estava falando aqui, né? A Copa Ele tá aí, já mais um tem, Antony. exatamente. Esses e o Antony? Não, esses aí estão brigando. Eu acho para mim que Neymar, Rafinha, Vinícius e Rodrigo estão O Antony hoje agora tá machucado, à frente. né? O Antony para mim é o quinto Rodrigo, nome. você acha? Eu acho que sim. Tão poucas convocações? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Aí você tem Eu acho aqui, que depende muito dessa temporada Aí para mim, você tem Jesus, Martinelli, Matheus Cunha, Richarlison e Firmino. É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.